Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Chegou mais uma quarta-feira com o nosso Tendências Comunicação EO Notícias. Eu sou Patrícia Lapoente e, como de costume, irei trazer novidades no mundo da comunicação e do marketing. Hoje vou contar sobre um projeto que uniu o Twitter, Adobe e o New York Times, uma novidade na marca do Facebook e uma pesquisa sobre engajamento no Instagram. Mas antes de começar o programa, aqueles recados básicos para falar, né? O site aqui da rádio é www.radiowebeo.com. Vocês podem acessar o nosso Facebook pelo Rádio Web EO ou facebook.com/RádioWebEO, no Twitter EO ou também no @RádioWebEO no Instagram. O YouTube é Rádio Web EO e vocês podem falar conosco pelo WhatsApp 997-488759. E para quem deseja anunciar aqui com a gente, pode ligar para o 51 3191 3082. Bom, dados os recados, vamos então começar com o nosso bate-papo especial. Eu estou aqui hoje com as minhas colegas de revista Tendências, a Ilana Xavier e a Shalom Teobaldo. Tudo bem, gurias? Tudo bem. Bom, então, eu e as gurias fomos repórteres, né, da última publicação de Coletiva.net, a Tendências e Inovação. Então, a gente está aqui para um especial hoje no nosso programa do Coletiva Tendências para a gente conversar e trocar umas ideias sobre as matérias dessa edição.
Mas, antes da gente conversar sobre isso, eu vou pedir para as gurias para se apresentarem, para quem não conhece vocês, e contar um pouco da trajetória profissional. Bom dia. Então, para quem não me conhece, eu sou a Shalom, eu sou jornalista formada pela Uniriter, trabalho com comunicação há mais ou menos 6 anos. Eu comecei como estagiária da Secom, do Rio Grande do Sul. Depois eu trabalhei em agência, fazendo produção de conteúdo para site, redes sociais, YouTube, newsletter, para clientes de diversos segmentos. Passei quase 4 anos no Grupo RBS, onde eu circulei entre Diário Gaúcho, Zero Hora, RBS TV, G1RS. Também fui repórter do Grupo Sinos, nos jornais Correio de Gravataí e Diário de Cachoeirinha. Atualmente, eu trabalho com produção e gestão de conteúdo de forma independente. Também tenho uma empresa de organização de eventos. E eu escrevo para a Coletiva Tendências desde 2014. Nossa! É a mais velha aqui das repórteres. E tu, Ilana? Iniciei no jornalismo faz uns 5 anos, como assessora de imprensa, antes mesmo de entrar na faculdade, porque eu estou no 6º semestre, ainda não sou formada em jornalismo, mas atuo aí na área há uns bons 5 anos, com 15, 16 clientes na conta entre assessoria e veículos de comunicação. Atualmente, trabalho para o Coletiva.net, sou a nova aquisição, coisa mais querida desse planeta. Ilana é nosso baby. E também estou fazendo alguns trabalhos com a agência de fomento social, a Besouro, que também acabou de entrar no meu pacote, na minha gama de jobs. Tá certo, então, gurias. Bom, então vamos para o nosso debate aqui. Para a gente começar, acho que seria interessante a gente contar um pouco como é que funciona, né, o processo da reunião de pauta e como é que foi dessa vez. Quem deseja começar? Então, acho que é sempre um momento que a gente de bater cabeça, mas num sentido bem positivo, porque agora as coisas estão cada vez mais rápidas, é difícil prever o futuro, e a revista é isso, é tendências, é olhar para frente. Então, é sempre um momento que não a gente só está tentando, eu acho, descobrir pautas sobre o que a gente vai falar, mas que a gente acaba aprendendo também. A Inovação, ela é a minha primeira revista, verdade. né? Eu já tinha tido reuniões de pautas em outras oportunidades, mas não para a revista, foi a primeira vez. O que eu curto muito, é porque todo mundo está se ajudando sempre. Assim. A gente fechou a inovação com fontes e tudo em uma semana. E porque todo mundo se ajudou, todo mundo foi parceiro. E meu parceiro também, porque eu precisei muito da ajuda de todo mundo. É verdade. Lembrando, né, que a edição dessa revista foi da Karen Vidaletti, nossa super Karen, que sempre nos ajuda aí com as edições. E essa edição foi muito bacana. Acredito que a gente saiu com todas as pautas da primeira reunião, se eu não me engano, já distribuídas para todo mundo também. E eu acho que o maior desafio da inovação é que não está no nosso, não é bem o nosso nicho, né? Não está na nossa zona de conforto. A gente tem que sair ainda mais. Claro que fazer revista já é sair dessa zona, mas quando a gente está na inovação são termos, são assuntos que a gente às vezes escuta quando chega na reunião de pauta. Sim. Que foi o caso da deepfake, foi uma matéria que eu fiz. A Karen apresentou esse assunto e eu tive que ir atrás e procurar, porque eu não entendia, não sabia, nunca tinha escutado falar desse termo. Então, eu acho que isso é o que diferencia a inovação das outras, que é a comunicação, a academia, que é onde a gente passa, a Ilana ainda está na academia, também a comunicação empresarial, todo mundo já passou por algum ramo da comunicação empresarial em algum momento. Então, a inovação realmente é quando a gente precisa sair fora da caixa e pensar mais além. Bom, então, agora eu vou perguntar para a Chá. A abertura da revista dessa vez ficou contigo, né? Como é que foi para ti isso e qual a importância de ter escrito a matéria que abre a revista? Então, ser repórter das revistas Tendências é sempre um aprendizado, né? É sempre novidade, e tentar transmitir isso para o público de forma clara e objetiva é um desafio gratificante. A matéria que abre a revista, ela questiona os limites da inovação, e ela abrange bem o tema de todo o resto. Então, foi uma honra assim, ter essa matéria dando um norte para os leitores de todo o conteúdo que vem a seguir. Uhum. E para ti, Ilana, essa foi a tua primeira revista, como tu disse antes. Como é que foi para ti escrever neste formato de publicação e quais foram os teus desafios?
O primeiro desafio foi, como tu falou, sair da zona de conforto. Eu tô acostumada a falar até sobre agronegócio, mas tecnologia é uma coisa para mim que é de outro planeta, assim, era, né? Agora eu tô super ligada. As minhas 2 pautas foram muito legais, as minhas fontes foram muito legais também. Já tenho até o Billy Garcia, que foi a minha fonte na revista, em uma das matérias. Ele entra em contato comigo, esses dias eu tive que mandar, a gente até te pediu para te mandar a revista para a esposa dele, e ele vai dar um spoiler aqui, ele vai escrever artigos para a coletiva.net. Ah, que legal, que bacana. Bom, confiram então daqui a pouco lá em coletiva.net, artigo de Billy Garcia. Bom, e tem alguma diferença para vocês de escrever a inovação para os outros títulos, como eu já tinha dito antes, que é sair da zona de conforto? Sem dúvida, é exatamente isso que tu falou. Escrever os outros é mais a nossa praia, comunicação, seja jornalismo, publicidade, marketing, mas são coisas que a gente está acostumada desde que entrou na faculdade a ouvir falar. E a inovação é um mundo totalmente diferente, né? A inovação é tu ter que pensar fora da caixa, tu ter que enxergar o mundo com outros olhos. Então, é sempre um desafio, porque tu precisa primeiro internalizar o assunto, entender sobre o que tu está falando, para depois conseguir transmitir isso nas matérias. E o que tu acha, Ilana? Foi a minha primeira revista, foi desafiadora por ser um tema que realmente faz a gente sair um pouco demais assim da casinha. A comunicação agora é a segunda, já escrevi, daqui a pouco está no ar, está aí circulando. É verdade. A comunicação, para mim, talvez tenha sido mais fácil por ser a nossa área e também porque os 2 assuntos que eu peguei, que eu tenho 2 matérias lá, são muito a minha praia. Mas acho que escrever para a revista é um desafio, é uma coisa muito difícil, porque além de ser assessora de imprensa de inúmeras pessoas, eu sou hard news, eu sou muito hard news, evento. Então, parar para escrever alguma coisa mais longa é complicado, é difícil. E eu acho que, pelo menos para mim, né, o diferencial de tu escrever uma revista, de um hard news, de escrever um perfil também, enfim, para o Coletiva, é tu pesquisar, né? Tu tem que pesquisar muito para escrever, tu tem que realmente se apropriar daquele tema para poder conversar com o leitor. Sim. Bom, vamos falar então das matérias agora. Como a gente já comentou antes, a matéria de abertura foi da Chá. Ela já falou mais um pouquinho aqui sobre o que era, mas eu quero que tu explique melhor, né? O norte dessa pauta era se há um limite para a inovação. Explica um pouquinho para a gente sobre isso. Então, como eu falei anteriormente, né, o questionamento central era se existe limites para a inovação tecnológica e, se sim, quais são. Né? Os especialistas que a gente ouviu, eles falaram muito sobre a ética, né, que o limite é a ética, mas que o mundo está aí, sempre avançando e não vai parar. A matéria traz dados bem interessantes, assim, porque as pessoas ainda têm muito medo de, por exemplo, a inteligência artificial roubar os empregos, substituir os seres humanos. E o que os entrevistados me disseram, na verdade, é o contrário, que a tecnologia, essas inovações, elas vêm para melhorar a vida das pessoas e que, na verdade, o ideal é a busca de um equilíbrio, né? Então, tem dados bem interessantes assim nessa matéria que nos ajudam a entender e desmistificar um pouco esse medo que as pessoas ainda têm da inovação tecnológica. Bom, Ilana veio uma pegada mais com as ferramentas, né, na primeira matéria que aparece na revista. Tu trouxe a publicação uma matéria sobre gadgets. O que tu pode contar sobre essa pauta? Posso contar que o que todo mundo sabe, que eles estão aí, os assistentes, para ajudar a gente. A nossa vida hoje em dia ela é muito corrida, como das minhas 2 fontes contaram. A nossa vida ela é corrida. Às vezes tu está numa reunião, mas às vezes tu perdeu o fio da meada e algum colega está te ajudando ali e tu tem um relógio que te diz o que o teu colega está dizendo. O mundo fica muito melhor assim, gente. E foi isso que eu aprendi, assim, foi que não vem, como a Chala falou, não vem para substituir a gente, vem para auxiliar, ajudar, transformar essa nossa rotina maluca em algo que dê para levar, assim, e ficar mais tranquilo, facilitar a vida da gente. Tá certo, então. Bom, outra matéria da Chá fala sobre a inclusão social e como se valer da inovação para isso. Me conta qual foi o propósito dessa matéria e o que tu achou após escrevê-la. Então, quando se fala em inovação, muita gente associa automaticamente a tecnologia, né?
Não deixa de ser verdade, mas não é só isso. A inovação ela também é comportamental. Como no caso dessa matéria aqui, as iniciativas da Handtalk, da Egalité e da Igual, elas são incríveis, porque elas mostram que pessoas estão fazendo diferente, estão inovando para incluir, para mostrar que todo mundo pode trabalhar, todo mundo pode estudar, todo mundo pode fazer diferente, que só o céu é o limite, né? E quanto mais as empresas começarem a se dar conta dessa inovação comportamental, dessa inovação no nosso dia a dia, que não inclui apenas aparatos tecnológicos, mais fácil vai ser implementar inovações que tenham mais assertividade no mercado da comunicação. Um dos entrevistados, por exemplo, ele falou de um lema da comunidade surda, que é nada sobre nós sem nós. E isso me fez, na verdade, enxergar a diversidade toda de uma forma diferente. Que a gente precisa conhecer, né, os públicos que a gente está tentando inserir, está tentando incluir, para criar realmente sugestões inovadoras que sejam sobre eles, mas que, a partir daquilo, da própria visão deles. Então, foi muito interessante, assim, foi muito gratificante realmente escrever essa matéria. Que bom. Achar sempre trazendo essa visão mais humana para a revista, para a inovação, sempre sugerindo pautas, assim, pegando essas pautas mais humanas. Bom, a primeira vez que eu escutei falar sobre métricas biométricas foi justamente na nossa reunião de pauta. Como eu já tinha dito, que algumas coisas a gente escuta já na reunião, nunca ouvimos falar. Quem ficou com essa matéria foi a Ilana. E, afinal, o que são essas métricas biométricas e como é que elas podem impactar na sociedade? Biológico, né? Tu ter algo que é só teu, os teus olhos, as expressões do teu rosto, as pontas dos teus dedos. Hoje em dia, todo mundo tem um celular com a digital, desbloqueia com a digital. O meu, ele é tão maluco que o mouse dele, ele não é na tela, não tem o botão de voltar e tal. Eu volto tudo no dedo ali. E só eu posso fazer isso, ninguém consegue fazer isso. E eu acho que é isso. É tu ter algo tão teu, que é tipo... É o teu batimento cardíaco, é o que te move, assim. As métricas biológicas, elas vêm para te dizer, para te mostrar como tu pode usar melhor esse teu movimento, essa tua atividade. Bom. E eu me lembro que eu fui em um evento e um dos apontamentos foi sobre como, de fato, inovar nos negócios. Eu levei esse insight à reunião de pauta e a Chá foi escrever sobre isso. E o que tu descobriu, Chá? Então, aqui foi bem legal ver a união dos dois conceitos que eu abordei nas minhas outras duas matérias, que foi a inovação tecnológica e a inovação comportamental. Porque quando a gente fala de negócios, essas duas palavras elas se unem para entregar melhores soluções para os clientes, né? E aqui eu descobri, dentro dessa perspectiva, algumas tendências como empresas spin-off, que são derivadas de outra, coletivos de trabalho, personalização da produção, que as pessoas querem cada vez coisas mais únicas, mais para si, aumento de network na comunidade criativa, empreendedorismo, lideranças mais orientais, com menos controle, e o foco, né, no mapeamento de mudanças e a agilidade dessas mudanças, assim. Então, os negócios eles estão caminhando bem nesse sentido. Bom, então vou falar um pouquinho das minhas matérias. Eu fiquei com 3 matérias. A primeira foi a De Volta ao Mundo Off, que foi uma reflexão da Karen ao observar que algumas pessoas próximas a nós estão deixando as redes sociais. Inclusive, temos o caso da Shalom, que não tem Facebook. E, ao observar isso, ela começou a questionar, tá, mas e como que as marcas chegam nessas pessoas? Se hoje em dia tudo é digital, né? Tudo é tão digital, é o anúncio no Facebook, o anúncio no Instagram, tu olhar no Google e aparecer ali o que tu estava pesquisando em uma loja, enfim. E aí ela trouxe esse questionamento, eu levei essa pauta a especialistas, procurei uma agência que começou com o Off, que foi a Scala, procurei a W3 House, que é mais digital também, e procurei um especialista lá do Rio de Janeiro, da Pineapple. Bom, e aí, questionando eles sobre como que eles vão chegar, né, a essas pessoas, eles falaram que é simples.
vou retornar ou continuar fazendo o trabalho off. Aquela relação de pessoa para pessoa, né? Então, deixar experiências únicas, levar para um espaço, talvez, para as pessoas conversarem, se comunicarem com essa marca. Enfim, é realmente continuar fazendo aí o que as marcas sempre fizeram, mas algumas, vamos dizer assim, deixaram de esqueceram, né, como se faz off, e agora estão tendo que rever isso. Bom, a segunda matéria que eu fiz foi sobre inovação no jornalismo. Nós, como jornalistas, sabemos que, por mais que a gente veja algo novo aqui, ele é raro, né? É muito enraizada a nossa profissão. Então, eu fui atrás de especialistas, estudantes de jornalismo, para saber o que eles acham que está acontecendo de novo e se realmente o jornalismo está inovando. E ficou uma matéria bem legal. Eles trouxeram cases interessantes. E uma das minhas fontes foi a Marina, que é da Pública, que foi a primeira agência de checagem de matérias. Então, foi bem legal também ver a visão dela sobre isso. E, para finalizar, aquela primeira lá que eu citei da reunião de pauta, a deepfake, que eu tive que desbravar esse mundo, descobrir o que era e pedir ajuda ao Gilmar, da E-Farsas, e também o Bruno Sartori, que constrói aí algumas imagens, alguns vídeos a partir dessa tecnologia de deepfake. E o interessante foi ver como é simples de se fazer isso. Qualquer um com um computador, com algumas configurações básicas e uma boa placa de memória consegue fazer isso. E pensar, né, que como a Karen trouxe, é o próximo passo das fake news. E eu vou trazer daqui a pouquinho uma matéria que fala justamente sobre a união de 3 empresas de olho a combater essas deepfakes. É algo que não chegou ainda no Brasil, de fato, não é conhecido como essa explosão de fake news, mas que é para a gente estar atento a isso. Bom, agora, então, para a gente finalizar o nosso bate-papo, a gente tem a versão digital das revistas, que traz conteúdos exclusivos. E o que a gente tem de bacana por lá? Bom, então, tanto para a matéria de os limites da inovação e os negócios do futuro, eu fiz um glossário, porque, como a gente estava falando desde o início, a inovação é isso, ela nos obriga a pensar diferente, a sair da caixa, e tem muitos termos e palavras, expressões que a gente não conhece, termos em inglês, termos tecnológicos. Então, lá na versão digital, vocês encontram um glossário explicando o significado dessas palavras, e também na matéria de limites da inovação, tem uma parte bem legal em que cada um dos entrevistados eles conceituaram inovação. O que é inovação para mim? Né? Então, é bem legal ouvir esses pontos de vista diferentes e pensar a partir disso. Bom, eu trouxe para o De Volta ao Mundo Off uma listagem de todas as possibilidades de mídia fora das redes sociais e da internet. Tá bem legal essa lista aí, que eu tive a ajuda da Márcia e do Farias para construir. E também trouxe um depoimento do Martin Hague, que é da Scala City Plus, né, para falar sobre essa questão de ciclos. Né? A gente começou a matéria falando sobre as redes sociais, que todo mundo estava entrando, todo mundo estava usando, e daqui a pouco já tem um pessoal mais resiliente, assim, mais reticente, né, mais tentando sair dessas redes sociais. Então, ele faz uma reflexão aí sobre os ciclos dos projetos, das ações, iniciativas, enfim. Bom, em inovação do jornalismo, eu trouxe os cases que os estudiosos destacam, que eles acham bem legais, assim, e também eu trouxe uma novidade, né? Há uns 2 ou 3 anos, existe um festival de inovação no jornalismo, que é o 3i. Então, ele já aconteceu 2 eventos de fato, no Rio de Janeiro, e também teve uma versão Pocket, que foi para algumas cidades, inclusive Porto Alegre recebeu ano passado aqui essa versão Pocket, e é justamente para debater isso, né? A inovação no jornalismo, como se inovar, trocar ideias, fazer debates, bem legal. E, para finalizar, né, na deepfake, eu trouxe como que a gente pode analisar e ver se é realmente uma deepfake ou não. Bom, então tá, muito obrigada, gurias. A Tendências Inovação pode ser visitada em coletiva.net/revista, essa
que é a versão, né, com esses conteúdos que a gente acabou de falar, os conteúdos estendidos exclusivos. E quem preferir pode receber um exemplar impresso e, para me pedir, né, um e-mail, basta enviar um e-mail para tendências@coletiva.com.br, fala seu nome, seu endereço, sabe tudo que a gente envia com o maior prazer. E agora chegou a hora que as meninas mais estavam nervosas, acredito. Chegou a hora da gente conhecer um pouquinho sobre elas no nosso ping-pong. Começar, então, perguntando... Vamos primeiro para a Shalom, depois para a Elan. Um trabalho marcante. Diário Gaúcho. Nossa! A minha primeira experiência em matéria, assessoria. Um momento especial na carreira. Foi quando eu escrevi a minha primeira Tendências Comunicação, em 2014, que foi a minha primeira oportunidade como repórter de verdade. Eu ainda estava na faculdade, então foi bem legal receber esse voto de confiança de ser repórter. Agora está sendo o momento que eu esperei. Referências profissionais. Bom, eu sempre quis trabalhar na TV, então muitas das minhas referências são jornalistas de TV. Fátima Bernardes, Caco Barcelos, Sandra Nemberg, Ana Paula Padrão, Regis Rosen. Mas também tenho meus professores, principalmente o Rodrigo Rodenbusch, a Márcia, que me ajudou muito, e toda a turma do Diário Gaúcho que me ensinou a ser jornalista, né, e me fez descobrir a minha grande paixão, que é o jornalismo social. A minha, eu vou puxar um pouquinho para que nem a Shalom, a Márcia, né? A Márcia é a diva do jornalismo, mas eu tenho os meus professores também, o Sagreira, o Fábio Berti, a Valéria De Luca, que são super heróis no jornalismo e eu tenho muita admiração por eles. Sei que é cedo pra gente falar sobre isso, afinal somos 3 jovens aí, né, nesse mundo jornalístico, mas até agora, maior conquista profissional. Foi ter recebido a Laurea Acadêmica de aluna com melhor desempenho quando eu me formei. Ai, que chique isso, gente. E tu, Ilana? Estar no 6º semestre e ter a credibilidade do mercado que eu construí, ainda não sei de que jeito. Muito bom. Porque tu é top. Tu é top? Como assim não sabe? Que eu tava esperando os elogios. Planos pro futuro. Bom, então eu estou aprendendo a viver o agora, né? Mas eu quero fazer mestrado para continuar a minha pesquisa, que é sobre jornalismo cívico, cidadão e popular, e continuar contando histórias inspiradoras. Eu gosto muito de jornalismo positivo, então dentro do meu mestrado eu também penso em fazer uma pesquisa de campo e conhecer as práticas do jornalismo social aí em diversas partes do mundo e como elas têm impactado positivamente as comunidades. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Meus projetos. É. Mestrado, antes dos 30 anos, a meta é essa. E uma coisa que pouquíssima gente sabe é que eu quero fazer carreira no jornalismo político e é essa a minha meta de vida. Tá certo, então. Encerrada a nossa primeira parte do programa, agora chegou a hora da gente saber o que anda fazendo barulho no mundo da comunicação e do marketing no Fatos da Semana. E a gente começa o Fatos da Semana falando sobre deepfake, como eu já tinha falado antes. O Twitter, o The New York Times e a Adobe anunciaram um projeto de combate a essas notícias falsas. Com convite estendido a outras empresas, o projeto visa criar a longo prazo uma estrutura de aprendizado que permita aos usuários discernirem melhor o que é verdadeiro e o que é falso na internet. Para tal, criaram uma equipe de pesquisa dedicada a achar uma solução ao problema a longo prazo. Isso passa pela criação de uma estrutura capaz de ajudar os usuários a identificar material falso, entender no que elas podem ou não confiar. As empresas envolvidas também planejam lançar a iniciativa em um evento futuro, junto de um grupo maior de empresas de tecnologia e mídia nos próximos meses. Na sequência, uma notícia do Facebook. Para diferenciar a empresa da rede social, a companhia lançará um logo corporativo. A novidade do novo logo estará presente em todos os produtos da marca, incluindo todas as plataformas que a marca detém, como Instagram e WhatsApp. Segundo o diretor de marketing do Facebook, Antônio Lúcio, a ideia para uma identidade corporativa unificada da empresa é antiga e agora finalmente chega ao público. No post do anúncio, há a descrição do novo símbolo como uma nova imagem da marca desenvolvida para dar mais clareza sobre os produtos. Nela, usaram letras maiúsculas e tipografia personalizada para criar uma distinção visual entre a empresa e o aplicativo.
E para finalizar, um estudo sobre redes sociais. Conforme a análise, o fim dos likes diminuiu a taxa de engajamento no Instagram. A iniciativa foi realizada pela Celebrities, uma startup especializada em marketing de influência. O estudo analisou o perfil de 340 influenciadores de todas as regiões do Brasil para entender um possível novo comportamento na plataforma. O resultado mostra que o total de posts publicados subiu um pouco mais de 8%, enquanto o total de likes caiu 11% e o de comentários baixou para 13%. Bom, a gente fica por aqui então, e eu agradeço imensamente as minhas colegas, as meninas que estiveram hoje aqui comigo. Muito obrigada pela presença, Shalom. Eu que agradeço, foi um prazer. Muito obrigada pela presença, Helena. Eu que agradeço. Eu me despeço também de vocês e volto na próxima semana. Lembrando que todo mundo pode acessar as redes sociais da nossa publicação Tendências pelo @Revista Tendências, tudo junto. Estamos no Facebook, Instagram e LinkedIn. Então tá, gente, até semana que vem. Tchau, tchau. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.